Você é muito inseguro? Pergunta a mesma coisa para muita gente diferente? Quando decide ir no meio do caminho, trava e pergunta: será? A gente vai conversar um pouco sobre isso hoje. Quero falar sobre estratégias para você se sentir mais confiante. É importante em algum momento ter uns freios, mas quando isso se torna algo muito concreto e parte da sua característica, isso é feio demais, porque nós precisamos ter segurança no que fazemos. Mas já já a gente vai falar. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal, manda esse link para o máximo de pessoas que você puder, porque está no ar o meu, o seu, o nosso Escola da Alma. Excesso de confiança é muito ruim. Quando você acredita demais em você mesmo e não para olhar para os lados e perguntar para os outros para onde ir, a probabilidade de quebrar a cara é altíssima. Até mesmo a própria Bíblia diz que o orgulho, que se parece muito com o excesso de confiança, precede a queda. Sim, quem tem muito excesso de confiança minimiza os obstáculos e vai correndo com os olhos fechados como se a vida fosse uma avenida lisa. E daqui a pouco esborracha a cara no chão, porque a vida tem percalços. Tem percalços, tá? Mas a gente também tem que olhar para o outro lado. Qual é o outro lado? O outro lado é a extrema, exagerada falta de confiança. Quando você não consegue decidir absolutamente nada. Pergunta para um, pergunta para outro, cansa as pessoas, porque fica tocando no mesmo assunto. Quando é para decidir, fica ali, meu Deus, mas eu vou ou não vou? Isso é complicado, por quê? Porque quando você começa um projeto, seja qual for a área da sua vida, com mais dúvida do que certeza, é muito provável que quando as situações não vierem do jeito que você esperava, o medo vai te fazer desistir. Por isso que a própria palavra diz que a casa tem que ser construída sobre a rocha, porque tempestades vêm. E se a tempestade vem, tanto para uma casa construída sobre a areia quanto sobre a rocha, a que vai ficar em pé é aquela que começou direito. E como é que eu começo direito? Com convicção. Eu sei que eu vou ter dificuldades ao longo do caminho, eu sei que a minha agenda não vai ser toda cumprida, mas eu tenho convicção de que estou fazendo a coisa certa. E isso protege você diante dos solavancos da vida. Quando você sempre começa com medo, dúvida, quando vierem os problemas, a insegurança vai te fazer tentar desistir e abandonar. O grande problema de você não se sentir confiante é essa tendência desgraçada de ser manipulado pelas pessoas à sua volta. Você sempre vai ficar vendo e ouvindo pessoas tentando interferir na sua vida, colocando as mãos, mexendo com você, mexendo com a sua alma e destruindo o seu espírito, destruindo a sua fé. Como, pastor? As pessoas não conhecem seu coração. E por mais que tenham boas intenções, elas não sabem o que você plantou. Veja, o sonho é seu. Você pensou em tudo direitinho. Aí você vai e comenta com alguém. Essa pessoa, o máximo que ela ouviu foi a sua voz e ela decodificou uma outra mensagem. Ela vai te sugerir o que der na cabeça dela. Ela não sabe as bases. Não estou dizendo para você não pedir conselho para as pessoas, mas a decisão é sua. Por isso que o nome já diz, é um conselho, é uma indicação. A decisão é sua, mas a insegurança, é o inferno. Você fica o tempo todo correndo atrás das pessoas, pedindo que elas analisem, pedindo que elas vejam, e pergunta para um, e pergunta para outro, aí uma parte concorda, outra parte não concorda, alguns apoiam, outros não apoiam, e aí você fica aquele inferno no seu interior, desgasta casamento, desgasta a vida profissional, desgasta a sua saúde, tudo porque você não sabe o que quer. Isso é uma vergonha. Isso é manipulação. É você deixar que os outros manipulem você. E principalmente, se você não sabe e não tem confiança, você não sabe quem você é de verdade. As pessoas não vão conhecer você. As pessoas nos conhecem pelos erros e pelos acertos. Tem muitas coisas boas da minha vida que eu decidi e que foram uma maravilha. E tem muitas coisas que eu decidi e me arrependi. Eu só preciso ter a consciência de que essa decisão foi minha. Eu preciso decidir. Deus deu uma vida para você decidir. E outra coisa muito terrível para quem não decide é a tendência de se isolar. Como eu não tenho coragem para decidir absolutamente nada, eu vou me tornando um isentão. O que significa isso?
eu não me comprometo com ninguém, eu não me envolvo com ninguém e vivo a minha vida descolado de problemas, porém não cresço, não desenvolvo. Você precisa ser confiante. É muito importante. E eu vou te ensinar aqui a importância de acreditar um pouco mais em você. De entender que tudo que você não tem, você não precisa. E em alguns momentos você tem que colocar a cara à tapa. Você tem que colocar a mão à palmatória. Você tem que correr riscos. Não dá para ser um bunda mole que o tempo todo fica ali querendo que alguém vá lá e assine por você o contrato que é para você assinar. Que decida por você quando você tem que decidir. Eu vou dizer para você porque eu carrego comigo muita insegurança. Muitos momentos da minha vida pastoral e pessoal, eu tinha medo. Porque quando você pensa, por exemplo, em algo que envolve muitas pessoas, você tem medo de decepcionar, de fazer coisas erradas. Mas a maturidade foi me ensinando que, do mesmo jeito que a dúvida trava um processo, a segurança ela é importante. Pessoas querem seguir pessoas seguras. Todo mundo quer estar ao lado de alguém que tenha uma opinião. Um chefe, por exemplo, não vai trazer para perto um bajulador, manipulador, que não sabe o que quer, só quer agradar e jogar para a plateia. Não, nós queremos ao nosso lado pessoas que decidam, pessoas que tomem consciência, pessoas de opinião, que tenham humildade para ouvir, mas também que tenham cacife para bancar suas ideias e para dizer, eu acredito no que estou falando. Quem sabe a sua vida não melhorou até hoje porque você foi um frouxo, que o tempo todo ficou em cima do muro, ao invés de se comprometer com uma ideia ou com uma opinião, tentar jogar para o lado que está ganhando. Ninguém dá valor para um bandeirinha. Ninguém dá status para uma pessoa que não se posiciona e que fica neutro, isento. Não, a vida real, a vida que faz você avançar é uma vida de decisões, que está tudo bem acertar e está tudo bem errar. Eu quero ler uma frase aqui antes de te ensinar como se sentir mais confiante. Eu quero ler uma frase que é a seguinte: você é mais forte do que imagina. Acredite em si mesmo. Isso aqui não é sobre amor próprio, mas é sobre entender que eu não sou um erro. E se eu não sou um erro, tudo que eu preciso para fazer o que Deus estabeleceu, eu já tenho. Então eu quero te dar algumas dicas importantes. A primeira: toda vez que você tiver que tomar uma decisão e ser mais confiante, avalie os valores éticos dessa decisão. Tem muitas coisas que são éticas, normais, honestas, porém tem um grande risco de quebrar. Tudo bem, é um outro assunto daqui a pouco. Mas parta do princípio que eu estou sofrendo, mas é ético? É moral? É honesto? É legal? Então, esse é o primeiro crivo. Se você está querendo tomar uma decisão e ela já não é ética, não é moral, não é algo honesto, já para por aí, nem precisa sofrer, já joga para escanteio. Segunda dica que eu vou te dar sobre tomar decisões estratégicas. Decida o que você quer. Partindo do princípio que já é honesto, ético e moral, o que você quer? Não é o que os outros querem que você queira, é o que você quer. O que você gosta? Quando você fecha os olhos, o que você enxerga? Pessoal, a gente precisa aprender a sonhar. A gente precisa aprender a decidir o que a gente quer da nossa vida. Eu me lembro que eu me formei em economia, me formei em contabilidade, mas o meu chamado sempre foi pastoral. Eu amo ser pastor. É o meu chamado, é a minha vocação. E eu me lembro que uma época eu tive que largar tudo, no auge da minha vida profissional, para ganhar um quarto do que eu ganhava, para viver o meu chamado, porque era isso que eu queria. E não adiantava muito perguntar para um ou para outro, não. Perguntei para o meu pai, perguntei para minha mãe e para minha esposa, só, porque essa decisão é minha. É minha, eu que ia arcar com as consequências, seja de uma vitória ou de uma derrota. Mas eu sabia que era aquilo que eu queria. E eu nunca seria feliz e realizado fazendo algo que não brilhe os meus olhos. Estudei economia há 5 anos, estudei contabilidade, trabalhava numa grande empresa, mas eu não era não era a minha vida, não era o meu chamado. E teve um momento que eu tive que ter coragem de decidir. Confiança. Fui com as pernas bambas, fui com frio na barriga, fui com muito medo, mas eu tinha dentro da minha cabeça que era uma decisão ética, moral, íntegra, honesta e principalmente era o que eu queria. Eu queria, porque você só tem força no que você quer. Você não pode mudar o que não te faz chorar. Você não é capaz de vencer uma barreira se de verdade você não está disponível e disposto a vencer essa barreira. O querer é muito importante. O querer é fundamental. Pare de decidir coisas que você não quer.
Não adianta você decidir casar se você não quer casar com essa pessoa. Não adianta você querer abrir uma empresa se você não quer de verdade, não tem sangue nos olhos para abrir mesmo essa empresa. Não adianta você querer entregar sua vida a Jesus se de verdade você não estiver decidido a entregar. A confiança passa pelo que eu quero. Dificilmente você vai conseguir manter uma coisa que você não quer. É por isso que alguns desistem no meio do caminho. Outra coisa importante, desafie-se constantemente. Desafie-se. Dentro dos medos, a gente tem sempre a tendência de manter perto de nós o conhecido. Porque eu reclamo do conhecido, eu culpo o conhecido, mas eu domino. Eu sei o passado. Eu conheço a casa que moro, o trabalho que estou, eu reclamo do salário, eu reclamo da casa, eu reclamo dos amigos, mas eu conheço. Desafiar-se nas decisões é entender que uma pessoa que cresce, ela constantemente é exposta ao desconhecido, a um crescimento desconhecido, a um lugar desconhecido, a um patamar desconhecido. E junto com esses desconhecidos, eu vou viver um tempo de milagre. Junto com esses desconhecidos, eu vou viver um tempo de glória. Eu creio nisso, eu confio nisso e eu deposito no Senhor a minha esperança. Então, se tudo que você se move é pelo conhecido, você é um bunda mole. Você é um cara que não vai viver nada de novo na sua vida. Sua vida vai ser chata, cinza e sem graça. E ninguém interessante vai querer estar perto de você. Porque desafiar-se faz parte de uma pessoa que está em evolução. E isso é fundamental. E a última dica que eu te dou. A primeira, seja ética, honesta, tenha hombridade. A segunda, que é o que você quer. A terceira, desafie-se. E a quarta, melhore seus conhecimentos. Muitas vezes a gente é fraco na decisão, a gente é fraco na confiança, porque a gente não estuda, a gente não lê, a gente não se interessa. Decidimos as coisas nos corredores da vida, não temos muito empenho em ver os outros casos, em olhar para pessoas que triunfaram onde a gente quer, a gente simplesmente, eu vou. Né? E quando vai no meio do caminho, percebe que não está preparado o suficiente, não estudou, não estou nem falando de todos os recursos, mas eu principalmente preciso estudar, eu preciso conhecer o que eu quero construir. Eu preciso ter uma cabeça aberta sobre aquilo que eu quero de fato viver. E não ser um curioso que ao longo do caminho eu percebo o quanto de coisas eu negligenciei. Veja que a insegurança, algumas vezes, ela não é de toda ruim. Algumas vezes a insegurança, ela só quer esfregar na minha cara o quanto eu fui omisso e o quanto eu não fiz a minha lição de casa. Eu gostaria muito que você pensasse nisso. Deus nos fez para viver o sobrenatural. Eu creio que muitas coisas que Deus tem para você, você vai ter que ir com a cara e com a coragem e descobrir, depois de sair da zona de conforto, o quanto é maravilhoso. Mas siga as minhas dicas. Decida pelo que é honesto, ético, moral. Veja se realmente você quer isso. Desafie-se e se capacite. Se você fizer isso, você vai viver um tempo muito glorioso. Acredite no que Deus fez. Você é uma máquina humana que tem um corpo, uma alma e um espírito. E Deus não errou quando fez você. Ao contrário, Ele planejou sobre você caminhos de paz, caminhos de delícia e vida. Não seja um bunda mole. Não seja um frouxo. Pare de deixar as pessoas tentando decidir a sua vida e decidir o que você tem que fazer. E se você quebrar a cara, fazendo tudo isso que eu ensinei, você vai ganhar a experiência. Se eu decidir ser honesto, é ético, é o que eu quero, eu me desafio e eu me capacitei estudando e quebrei a cara, tenha certeza que essa quebra de cara, com todos esses 4 critérios, não vai te destruir. Vai te fazer chorar um pouco ali, sofrer, mas você se levanta e tenho certeza que a próxima tentativa você vai estar muito melhor. A gente vive uma época na igreja hoje que não foi a primeira tentativa. Já muitas coisas deram errado, mas nunca nos faltou ousadia, coragem e intrepidez. Tem oportunidades que estão esperando você dar a cara. Tem oportunidades que estão esperando você colocar a mão à palmatória. Tem coisas que Deus só vai liberar quando entender que você está cavando os poços. Primeiro você cava os poços, depois Deus dá água. Então pare com essa dúvida, essa insegurança, esse medo, essa confiança lá embaixo. Também não seja autoconfiante, seja equilíbrio. É honesto? Ético? Moral? É. Eu quero? Quero.
Eu estou me desafiando? Sim. Eu estou me capacitando? Ok, vá. Se quebrar a cara, não mata, mas fortalece. Eu espero que essa Escola da Alma tenha te ajudado a ser um pouco mais ousado, a ir para frente, a parar de ser tão metódico, calculista e chato. Faça o que tem que fazer de forma equilibrada, mas sempre deixe espaço para o novo, para a surpresa e para os riscos. Faz parte de uma vida bem-sucedida. Que o Senhor te abençoe, deixe o seu like, se inscreva no canal. Esse foi o seu nosso Escola da Alma. Beijo, tchau!